fraude por meio de pagamento de cheques. Esse aqui é bastante interessante, muito gostoso de estudar, né? Então diz lá o inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 171, né? Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento, né? Emite cheque sem suficiente provisão de fundos. Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é cheque, né? Lembra lá em títulos de crédito, né? Cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque só serve para isso. Eu dou um cheque para a pessoa ir lá no banco, depositar ou sacar na hora. É uma ordem de pagamento à vista. Tá na ordem de pagamento porque, ó, aquele documento lá é uma ordem que eu dou para o banco, para aquele banco lá, pagar para aquela pessoa aquele valor. Né? Por isso que é uma ordem de pagamento à vista. A partir do momento que eu emito esse cheque para alguém e sei que eu não tenho aquele valor lá no banco, aí eu estou praticando o crime aqui do inciso 6º, né? Porque na hora que eu emiti o cheque, eu já sabia que eu não tinha a suficiente provisão de fundos. Eu já sabia que eu não tinha aquele dinheiro no banco. E para o banco pagar, é preciso que eu tenha lá na minha conta aquele valor, senão ele não paga. Então, se eu fiz isso, ó, não, pode deixar eu te pagar aqui com cheque e tal, né? Isso é tido como uma fraude, né? Eu pagar alguém com um cheque que não é um cheque voador, né? Um cheque sem fundos, né? Isso é uma fraude. Tá? Ou então, ou lhe frustra o pagamento. O que quer dizer isso? Quando eu emiti o cheque, eu tinha o dinheiro lá. Só que depois de emitir, eu fui lá e adotei algumas providências para impedir o pagamento. Ou seja, eu fui lá e sustei o pagamento. Fui lá e retirei o dinheiro que tinha de lá. E é engraçado, porque se eu for lá e retirar, eu emito o cheque agora, R$1.000. Emiti o cheque. Eu tinha R$1.000 lá. Aí eu corro lá no banco antes do sujeito lá e retiro os R$1.000 do banco. Eu pratiquei o crime? Pratiquei, não da emissão do pagamento, mas na frustração do pagamento. Né? Porque quando eu emiti, eu tinha, mas depois eu fui lá e frustrei o pagamento ao retirar o valor, que aí o banco não vai pagar. Ou então eu vou lá e susto o pagamento, né? Inventando, por exemplo, que um desacordo comercial, ou que o cheque foi furtado, né? Qualquer coisa, eu vou lá e frustro o pagamento. E aí eu estou no inciso 6º também. Algumas questões interessantes. O endossante responde, porque a gente tem um endosso no cheque também, alguém que assina atrás para garantir. A gente tem alguns autores que têm posições conflitantes, né? Alguns entendem que ele responde como partícipe, porque ele ajudou nessa forma a fraudar. Outros entendem que, pelo princípio da taxatividade, ele não pode responder pelo inciso 6º. Mas, se ele aderiu à vontade do agente em fraudar, enquanto o titular do cheque, lá, do correntista, responde pelo inciso 6º, o endossante, ele responde pelo caput do artigo 171. Não aqui, mas lá no caput. É a questão da taxatividade. Uma outra coisa interessante, se a reparação do dano extingue a punibilidade. Aí a gente tem a súmula 554 do STF, que diz o seguinte, ó, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, ou seja, depois do recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. A contrário senso, como é que a gente interpreta isso? Se houver a reparação do dano até o oferecimento da denúncia, a extinção da punibilidade. Não há crime. Não precisa de parar para pensar, cadê o prejuízo? Não tem prejuízo? Então, havendo pagamento, nesse caso, até o oferecimento da denúncia, extingue a punibilidade. Tá? Outra coisa interessante também é cheque pré-datado ou pós-datado, né? Cada autor aí usa um termo aí, alguns até diferencia pós-datado com pré-datado e tal, mas o efeito é o mesmo. É um cheque que você emite hoje para ser descontado no banco daqui a algum tempo, ou daqui a alguns dias. Né? Então, há crime.
né, é um entendimento já pacífico, hoje já não se discute mais, né? Não é crime do inciso 6º, por quê? Né? Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. A partir do momento que você o predatar ou pós-datar, você o está transformando numa promessa de pagamento, como é a duplicata, como é a nota promissória. Então, uma promessa de pagamento. Então, você descaracterizou o conceito de cheque. Então, o fato, para o inciso 6º, passa a ser atípico, podendo, dependendo da conduta, tipificar o caput do artigo 171. Podendo, dependendo da conduta, tipificar o caput do artigo 171, mas não o parágrafo 2º, inciso 6º. Uma outra coisa também, cheque sem fundos para pagamento de dívida anteriormente existente. Né? Fui pagar uma dívida lá, tinha uma dívida na loja lá, um carnê, fui pagar lá o carnê, fui pagar com um cheque. Paguei com um cheque sem fundo. Tipifica o crime? Não tipifica, né? Porque aí nada mais é que uma consequência do pagamento de uma obrigação, né? Não é eu não estou utilizando o cheque numa fraude ali para adquirir o produto, nada disso, né? Então, como há um contrato anterior ali, não há que se falar em crime, né? E o fato é atípico. A mesma coisa quando eu estou substituindo o cheque, né? Muito comum isso, trocar cheque, né? Eu vou lá e troco um cheque, ó, esse cheque seu voltou, e agora, deixa eu trocar, você me dá mais um prazo, aí eu troco o cheque, vou lá e troco. Né? Quer dizer, na verdade, isso já se transformou num negócio jurídico. Né? Assim como no exemplo anterior, no pagamento da dívida, é um negócio jurídico ali, né, que teve um inadimplemento contratual. Então não há que se falar em crime nessa situação. Tá? No parágrafo 3º, a gente traz o chamado estelionato circunstanciado ou agravado, quando ele é cometido em detrimento de entidade de direito público, instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Né? Aquele negócio, né? Você já tem algumas entidades, né, que elas trabalham com uma dificuldade tremenda, né, sem dinheiro, e aí você vai lá e ainda dá um golpe neles, né, um absurdo, né? Então, por essa razão aqui, há o aumento da terça parte na pena. O parágrafo 4º fala do estelionato contra o idoso, né, e a justificativa, esse parágrafo 4º foi inserido aí pelo Estatuto do Idoso, ou seja, considera idoso aquelas pessoas de 60 anos ou mais. Né? É um critério objetivo, 60 anos ou mais, e acabou independente de se comprovar que a pessoa tinha plena condições de saber se aquilo poderia ou não ser um golpe, tal, isso não interessa aqui. Interessa os 60 anos. Tem 60 anos ou mais, há o agravamento da pena aí. A novidade aqui no artigo 171, parágrafo 5º, né, em que o crime era de ação penal pública incondicionada, e atualmente ele é de ação penal pública condicionada, em regra. Lá, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Né? Esse inciso 4 aqui só em relação ao incapaz, né? Porque o parágrafo 4º já falava lá do acima de 60 anos acima, então não haveria necessidade dele, né? O objetivo aqui, porque quando a gente fala em administração pública direta ou indireta, é uma coisa, um bem, né, de todos, né, e por ser de todos, né, o cuidado deve ser maior, né, e não pode, né, e não se pode lesar aquilo que é público, né? Pessoa com deficiência mental incapaz, né, trouxe já a diferença lá do Código Civil também, né? Criança ou adolescente, o que ele veio trazer? São pessoas com vulnerabilidade, com maior vulnerabilidade, são pessoas muito mais fáceis de serem enganadas. Por isso que ele trouxe essa situação aí, né? A gente tinha, anteriormente, quando a gente falava do furto, do estelionato, né, a gente tinha uma discussão muito grande em relação ao estelionato e furto de energia elétrica. Né, se era furto de energia elétrica ou se era estelionato, né, em razão da conduta, mas hoje já se sedimentou tudo no furto de energia elétrica, lá que está lá no parágrafo 3º, isso.
É o parágrafo 3º do artigo 155. Né? A gente tem a possibilidade de estelionato contra a União na fraude do seguro-desemprego. Na verdade, eu faço um acordo com o meu patrão para receber o seguro-desemprego, né? Os dois podem responder pelo crime. Às vezes a gente tem compras, né, aquisições, né, feitas no comércio com cheque furtado. Né, se o cheque foi furtado e o sujeito furtou o talão de cheque, preencheu e passou no comércio, a gente não tem concurso de furto com o estelionato, a gente tem o estelionato propriamente dito, né, o estelionato lá no caput, né, não o estelionato aqui do inciso 6º, né, o estelionato lá do caput, e o furto é absorvido porque a intenção do agente, né, o objetivo, a finalidade do agente era dar o golpe lá no comércio ou em determinada pessoa. Então, por isso, o furto ele é absorvido. Lembrando também, né, que há um entendimento, né, muito forte, né, e dominante de que furto de talão de cheque não é crime, né, porque o talão de cheque não é um bem economicamente mensurável. Alguns poderiam dizer, não, é sim, porque eu pago lá pelo talão de cheque, lá não sei quantos reais e tal. A gente entra lá no princípio da insignificância, né? Então, por isso, né, a gente não vai ter o furto de qualquer forma. Tá bom? Grande abraço para vocês aí. Terminamos aí o estelionato. Tá? Fiquem com Deus. Se cuidem.